ao Neurocast. Aqui é um espaço de psicoeducação focado na ciência. Hoje, o nosso tema é de extrema relevância para adolescentes e jovens adultos: o uso de cannabis e seus riscos neuropsiquiátricos. Eu sou a Mayara, acadêmica do 6º semestre de Psicologia. Estou aqui com as minhas colegas. Olá, meu nome é Micaele. Eu sou a Bruna. Eu sou a Vitória. E eu sou a Laura. Nosso objetivo é apresentar de forma clara e não moralista os riscos reais, desmistificando a ideia de que a substância é inofensiva e incentivando a busca por ajuda profissional. Faremos isso através de uma análise aprofundada dos impactos no cérebro em desenvolvimento, no risco de dependência e de transtornos psiquiátricos. Para começarmos, é crucial entender a vulnerabilidade do cérebro jovem. A adolescência é um período crítico de neurodesenvolvimento, onde ocorrem rápidas transformações, incluindo uma profunda modificação do desenvolvimento neurológico. O principal componente psicoativo da cannabis é o delta-9-tetrahidrocannabinol, uma substância exógena que interage diretamente com o nosso sistema endocannabinoide, o SECP. Exatamente, o SECP é fundamental para a maturação cerebral e é por volta dos 16 anos que ele alcança o ponto mais alto de densidade dos receptores CB. A exposição precoce e regular do THC durante essa fase pode alterar o desenvolvimento cerebral normal. Estudos de neuroimagem têm evidenciado que o uso prolongado e regular dessa substância, iniciado na adolescência, pode provocar atrofia cerebral e redução da substância cinzenta. E o impacto ele se reflete diretamente na cognição. As pesquisas apontam que os campos mais comumente atingidos são a atenção, a aprendizagem e a memória. Então, o uso, mesmo que em padrões baixos, ele pode levar a alterações no desenvolvimento das habilidades mentais e cognitivas. Em usuários abusivos, são consistentes os achados de pior desempenho em testes neuropsicológicos, com déficit de memória e de atenção. Esses prejuízos cognitivos estão diretamente relacionados à dificuldade de aprendizagem e até mesmo à repetência escolar. Além disso, o THC também pode causar prejuízo transitório na memória de curto prazo e alteração nas funções sensoriais e de controle motor. Muito bem colocado por vocês, meninas. Então agora precisamos discutir outro ponto central e de extrema relevância: a transformação do uso de cannabis em uma doença cerebral crônica, que é a dependência. Estudos mostram que o uso continuado da substância pode levar à tolerância ao delta-9-THC e, consequentemente, ao desenvolvimento de quadros de abuso e dependência. Isso coloca o indivíduo em uma posição avançada para o desenvolvimento de transtornos mentais. O cerne da questão está no sistema de recompensa do nosso cérebro. O principal mecanismo neurobiológico envolvido na progressão para o vício é a relação do THC com a dopamina. O THC é um agonista que age diretamente no sistema nervoso central, gerando uma disfunção dopaminérgica ao aumentar a capacidade de síntese e liberação de dopamina. Esse efeito é o que explica a sensação de euforia e acaba por desregular o circuito de recompensa. A dopamina é o hormônio que participa do controle de cognição, atenção, emotividade e motivação. Quando o indivíduo, especialmente o adolescente, abusa dessa substância, a cannabis pode se tornar o principal motivador na hierarquia do sistema de recompensa. Isso leva a uma vulnerabilidade maior para o vício em drogas. O uso crônico está fortemente associado à chamada síndrome amotivacional, que foi descrita pela primeira vez justamente em função desse aumento no consumo da cannabis. Isso mesmo, e a síndrome amotivacional se manifesta como uma perda progressiva da motivação, expressa como apatia generalizada, improdutividade e capacidade reduzida para a adoção de rotinas. Por exemplo, o jovem pode ter uma diminuição drástica no engajamento em atividades extracurriculares ou esportivas, ou apresentar evasão escolar, pois as recompensas naturais da vida, como aprendizado ou convivência social, têm um valor reduzido em comparação com o uso da droga. O circuito vicioso se fecha com o desenvolvimento da tolerância e a experiência da abstinência. A situação de dependência, o corpo desenvolve tolerância, exigindo doses cada vez maiores de THC. Quando o uso é interrompido subitamente, surgem sintomas de abstinência,
O usuário relata, então, frequência nos sintomas como ansiedade, insônia, perturbação do apetite e depressão. Além desses, é importante destacar que a abstinência pode resultar em sintomas mais agudos de ansiedade, incluindo ataques de pânico, que ocorrem normalmente entre o 2º e o 6º dia e podem durar de 4 a 14 dias. A maconha também está relacionada a transtornos ansiosos por meio das possíveis interações com neurotransmissores, como os GABAérgicos, glutamatérgicos, serotoninérgicos e noradrenérgicos. Pessoal, isso que a gente trouxe agora é muito importante. Mas mudando um pouquinho de assunto, o terceiro e talvez mais complexo risco é a relação da cannabis com o desencadeamento de doenças psiquiátricas graves, como esquizofrenia e transtornos de ansiedade. É crucial a gente entender que há séculos existem descrições de transtornos psicóticos agudos associados à intoxicação pela cannabis. E mais recentemente, autores associam os canabinoides a quadros persistentes. Existe uma associação comprovada entre o consumo desses e esses transtornos. Contudo, a ciência nos adverte sobre a dificuldade de estabelecer uma relação de casualidade direta. Então, a literatura ela é clara ao afirmar que os canabinoides não são nem necessários nem suficientes para causar a esquizofrenia. Em vez disso, a cannabis ela constitui um fator de risco e um componente importante nesse processo, especialmente para indivíduos com vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade ela é determinada por uma combinação de fatores. A predisposição genética, a história familiar de esquizofrenia, a história pessoal de trauma na infância e a doença psiquiátrica de base. Nesses indivíduos vulneráveis, o uso da substância pode antecipar ou intensificar os distúrbios psicológicos. O risco é de 1,2 a 2,8 em indivíduos que já possuem essa predisposição. Esse abuso contínuo da maconha pode contribuir para desenvolver esquizofrenia e outros sintomas psicóticos. Por exemplo, estudos mostraram que pacientes psicóticos apresentam um aumento na capacidade de síntese e liberação de dopamina. O THC é responsável por gerar uma disfunção dopaminérgica, que aumenta a liberação desse neurotransmissor. Por isso, substâncias que aumentam a dopamina são capazes de induzir ou agravar sintomas psicóticos. E o impacto ele é particularmente grave na adolescência, porque o abuso da cannabis ele pode ser considerado um dos elementos de causalidade que leva à esquizofrenia na fase adulta. Então, para ilustrar um pouco para vocês, um estudo de acompanhamento da esquizofrenia por 15 anos constatou que a probabilidade de diagnóstico nos 15 anos seguintes era 2,4 vezes maior naqueles que haviam experimentado a droga aos 18 anos de idade do que naqueles que não haviam experimentado. Além da psicose, a relação com os transtornos ansiosos. O uso de abuso da cannabis pode causar sintomas de ansiedade, incluindo ideias paranoides, durante a intoxicação aguda. Essa variação está relacionada à dose e ao próprio usuário. E a abstinência, como já dissemos, pode resultar em sintomas de ansiedade e até mesmo ataques de pânico. Nas evidências apresentadas, a gente percebe que a psicoeducação baseada em ciência torna-se crucial. A literatura vai sugerir que o risco percebido pelos adolescentes tem diminuído, o que é preocupante, porque quanto mais cedo e mais frequente for o uso, maiores vão ser as chances de prejuízos consecutivos. E é fundamental que a psicoeducação não se baseie apenas em frases prontas, como as drogas matam. As estratégias de prevenção eficazes devem focar na promoção integral da saúde e na competência pessoal e social. É preciso educar sobre como a substância age e quais são seus reais impactos. Se você ou alguém próximo está sentindo prejuízos cognitivos como dificuldade de memória e atenção, ou notou alterações como apatia e improdutividade, isso é um sinal de que o uso está causando prejuízo funcional. O uso abusivo deve ser analisado considerando questões pessoais como antecedentes e históricos familiares. E essa busca por ajuda é uma ação de autocuidado. O esclarecimento das nuances científicas demanda uma abordagem multidisciplinar para a reabilitação cognitiva. A dependência é tratável e o suporte profissional é vital. Por isso, sugerimos a procura por profissionais da saúde mental.
Diante de tudo que discutimos hoje, desde os impactos neuropsiquiátricos da cannabis até os riscos para o desenvolvimento de dependência e transtornos mentais, é essencial reforçar que a informação científica e o acesso ao cuidado são pilares para reduzir danos e promover saúde mental. E não estamos falando apenas do tratamento individual, mas de uma rede inteira estruturada pelo SUS que existe justamente para acolher, orientar e acompanhar pessoas que enfrentam esse tipo de sofrimento. E muitas vezes, o primeiro passo é reconhecer que ninguém precisa passar por isso sozinho. O SUS, ele oferece caminhos reais e acessíveis. Os CAPs AD, por exemplo, são serviços fundamentais na rede de atenção psicossocial. Eles acolhem sem julgamento, oferecem acompanhamento multiprofissional, psicoterapia, grupos, atividades terapêuticas, atendimento psiquiátrico e apoio às famílias. É um cuidado contínuo, territorial, pensado para reconstruir vínculos, autonomia e qualidade de vida. O CAPS AD aqui de Joinville fica localizado no bairro Anita Garibaldi e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 5h30 da tarde. E para quem enfrenta situações mais graves, crises psicóticas, risco à integridade, dependência severa ou sofrimento que impede o autocuidado, existem também mecanismos legais e clínicos que regulamentam a internação voluntária, involuntária ou compulsória. Essas modalidades seguem critérios rígidos e priorizam a segurança, o respeito e a dignidade das pessoas. A internação não é punição. Ela é um recurso emergencial dentro de um projeto terapêutico mais amplo, que continua no território, principalmente via CAPS. E a verdade é que, quando falamos dos riscos da cannabis para o cérebro jovem, prejuízo cognitivo, desregulação dopaminérgica, síndrome amotivacional, vulnerabilidade a quadros psicóticos, também estamos falando sobre a importância de uma sociedade informada, de políticas públicas, de cuidado e de serviços de saúde mental fortalecidos. Prevenção não se faz apenas com alerta, se faz com educação, acolhimento e acesso ao tratamento. Por isso, nossa mensagem final é clara: informação salva, vínculo protege e tratamento funciona. Se você ou alguém próximo está enfrentando prejuízos por causa do uso da cannabis ou de qualquer outra substância, procure ajuda. Vá até o CAPS da sua cidade, converse com um profissional de saúde, compartilhe a sua experiência com alguém de confiança. Quanto mais cedo começar o cuidado, maiores são as chances de recuperação, autonomia e qualidade de vida. E lembre-se, os efeitos da cannabis são os mais intensos e arriscados quando o uso começa cedo. Quando existe predisposição genética ou quando há outros fatores de vulnerabilidade emocional. Proteger-se significa conhecer os riscos, saber onde buscar apoio e entender que pedir ajuda é um gesto de força, nunca de fraqueza. Se você ficou interessado no assunto que abordamos ao longo do nosso podcast, deixemos as referências utilizadas para a produção deste episódio na descrição abaixo. Obrigada pela presença, pela escuta e por estarem aqui com a gente ampliando esse debate tão necessário. Que esse episódio sirva como um convite ao autocuidado, à prevenção e à busca por tratamento quando necessário. Tchau!